Oi, boa noite. O programa Entrevista Coletiva de hoje fala sobre política, mas também mobilidade urbana, ou a falta dela. Há cerca de 2 semanas, a Câmara de Belo Horizonte instalou a CPI da BH Trans, que promete se debruçar sobre os problemas da empresa responsável pela gestão do transporte aqui na capital. Para quem é motorista, pedestre e principalmente usuário dos ônibus, sobram críticas sobre a atuação da empresa. Nosso entrevistado é o presidente dessa CPI, o vereador Gabriel Azevedo, atualmente sem partido. Vereador, bem-vindo e boa noite. Obrigado, boa noite, Lucas. Participa também aqui comigo na bancada o diretor de jornalismo do Grupo Bandeirantes, em Minas Gerais, Murilo Rocha. E Murilo, boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, vereador. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Murilo. O nosso colunista Orion Teixeira também estará presente aqui com perguntas ao parlamentar. Vereador, na instalação da CPI, o senhor chegou a dizer que desde 2017 já queria mostrar essa tão falada caixa preta da BH Trans. Eu lembro que na primeira campanha Prefeitura de Belo Horizonte, o então candidato Alexandre Calil também falava nisso, só que em 2018 a tão falada caixa preta não se mostrou verdadeira, segundo o prefeito. Disse inclusive que a passagem, que à época custava R$ 4,05, devia custar R$ 6,35. E aí, o porquê de agora, na opinião do senhor, essa CPI vai conseguir mostrar as respostas que a população tanto precisa? Basta assistir às 2 primeiras sessões da Comissão Parlamentar de Inquérito para entender o motivo e a necessidade desse colegiado. Nosso primeiro convidado foi o atual presidente, o Diogo Prosdóximo, que está há 6 meses à frente da empresa. De acordo com ele, não é um bom serviço prestado. Quem senta naquela cadeira não consegue fiscalizar as empresas de ônibus. A despeito dele ser a pessoa que mais multou os empresários, essas multas não são pagas e é praticamente insustentável manter o contrato como está. Ele só está há 1 semestre à frente da empresa. A segunda sessão ouviu o senhor Bousada, Célio Bousada. Vamos a alguns detalhes do que ele disse. Em primeiro lugar, de acordo com ele, o fato do prefeito não ter aumentado ainda mais a passagem de ônibus, fez com que os empresários de ônibus retalhassem a Prefeitura de Belo Horizonte. Ele usou a palavra retaliação. Se há um empresário que retalhou o município, nós vamos convocar todos eles como investigados, porque isso não se faz no Estado Democrático de Direito. Ainda o senhor Célio Bousada foi incapaz de explicar como, no ano de 2017, ele topa ser professor num curso numa universidade criada e sustentada pelos empresários de ônibus, ou seja, ele recebe dinheiro daqueles que eles têm que investigar. Mais do que isso, o procurador-geral do município no ano de 2008, o senhor Marco Rezende, responsável por formular o contrato, 4 anos depois sai da empresa, firma uma empresa de consultoria e recebe dos empresários de ônibus R$500 milhão, investigado pela Polícia Federal, Operação Acrônimo. Hoje, inclusive, a gente tem a certeza de que o Célio Bousada, ao longo dos 4 anos, mesmo ciente disso tudo, não tomou nenhuma medida. Empresas retalhando, pagando ele para ser professor, e um contrato que, mesmo sem a capacidade de fiscalização por parte da Prefeitura, permanece. E na ponta, o cidadão exprimido no ônibus, no meio de uma pandemia, sem o controle das regras sanitárias e sofrendo a cada dia numa mobilidade urbana que fica cada vez pior. Ou seja, é claríssimo que nesses 5 anos, enquanto eu estava tentando abrir a CPI da BH Trans, motivos de sobra existiam. Agora, vereador, sempre que essa pergunta é levada ao prefeito sobre a ineficiência da BH Trans, esses problemas todos que a gente está falando, passagens muito caras, poucos ônibus, empresários ditando como o setor funciona, a prefeitura, seja o próprio prefeito ou outros representantes, sempre alegam que há um contrato que foi firmado, se eu não me engano, em 2008. E que ele tem uma longa duração, que cabe à prefeitura cumprir esse contrato. Eu pergunto, é uma desculpa realmente válida? Estamos reféns desse contrato até o fim dele? Ou esse contrato pode ser extinto, pode ser através de uma ação? Porque, pelo que o senhor está falando, há muitos problemas aí e que a prefeitura é praticamente refém dos empresários. É claro que esse contrato pode ser tema de modificação. Pode ser por bem, pode ser por mal. Por bem, os empresários de ônibus, que deveriam ser os primeiros a querer cancelar esse contrato, poderiam topar sentar numa mesa e discutir uma nova forma de prestação de serviço. Por mal, nós vamos levar ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, o resultado final da CPI. Está evidente
que você não tem com o contrato uma boa prestação de serviço. E mais, o contrato foi feito, Murilo, no momento, isso de forma admitida pelo senhor Célio Bousada, em que não havia ainda a previsão de tecnologia, de aplicativos, de Uber, de Lyft, de tantas outras coisas que existem no mundo atual. Não existia nem o MOVE, né? Não existia nada disso. Ou seja, é um contrato que foi pensado de maneira absurda para durar 20 anos. E aí começam as perguntas, por quê? Ou seja, por que é que alguém, sobretudo o procurador da cidade naquele momento, topa aceitar as condições de 2 décadas de contrato? À medida em que a gente vai descobrindo que este mesmo senhor recebe dinheiro de empresas anos depois, começa a se entender que o interesse público ficou muito longe da formulação do contrato. Fica a dica, se tiver algum empresário nos assistindo agora, é melhor sentar numa mesa, rediscutir isso, porque esta Câmara Municipal não vai permitir que essa situação continue. Mas só para insistir nessa questão do contrato, a CPI, por exemplo, pode terminar, o resultado dela pode ser pedindo, por exemplo, a modificação desse contrato ou mesmo a extinção desse contrato, pode gerar uma ação nesse sentido? Mais do que extinguir ou pedir o fim, a CPI tem poder de prender as pessoas. E eu estou deixando isso claro aqui. O senhor Célio Bousada falou que, de modo deliberado, os empresários resolveram retalhar a Prefeitura de Belo Horizonte, descumprir de maneira pensada o contrato ao não colocar os cobradores, os operadores de bordo dentro dos ônibus. Ou seja, você tem provas cabais, testemunhais, de que tem gente que não está cumprindo o contrato. Ora, é claro que esse negócio tem que chegar no fim. Agora, vereador, a gente falando sobre essa questão, por exemplo, dos cobradores, já era uma questão, já era um problema que o usuário do transporte público levantava com frequência durante a pandemia. Isso se intensificou, pensando ainda durante a pandemia. Empresas não cumprem o quadro de horários, os ônibus são verdadeiras latas de sardinha, estações também lotadas. A prefeitura parece que finge que fiscaliza porque sempre manda um relatório, nós emitimos não sei quantas mil multas para as empresas. Na prática, nenhuma é paga e a situação continua do jeito que está. Qual que é a dificuldade, portanto? Porque a prefeitura fala que está emitindo essa multa. A empresa finge que recebe, não paga e a situação continua e o usuário continua sofrendo. É o que eu questionei ao Célio. Quais são as ferramentas para fazer o contrato ser válido? E outra, vale lembrar que os empresários são eles próprios que definem o que deve ser cumprido, que é outro absurdo. Pouca gente sabe disso, mas de acordo com o contrato, eles definem as rotas, quantos ônibus, o que tem que acontecer. E o que eles definem, eles não cumprem. O que é mais absurdo ainda. É pior ainda. Vamos lá. Eu sou daqueles que acho, conhecendo vários sistemas de mobilidade no planeta, que a necessidade do cobrador, do operador de bordo, é algo do passado. Você não deveria ter isso no ônibus. Só que para isso acontecer, você tem que ter um novo formato de veículo, diferente do que tem hoje em Belo Horizonte, em que o operador de bordo é sim necessário. E, sobretudo, você tem que ter uma outra forma de cobrança. Um dos grandes problemas da mobilidade em Belo Horizonte é porque nós temos uma tarifa burra, que não respeita a inteligência da cidade. Em primeiro lugar, não é integrado, né? Contagem, Betim, Belo Horizonte, Nova Lima, nada conversa. Segundo, dentro da cidade, sistema metropolitano, sistema suplementar, sistema da cidade, não conversa. E outra, não é uma tarifa que motiva o cidadão a usar. É o mesmo quantia, não tem aquelas... Não existem outras formas, como existem em Londres, Nova York, até em São Paulo, de integração tarifária. Ainda, o cidadão tem poucas formas de carregar, tem um esquema que subtrai do cidadão dinheiro, porque ele só tem que carregar de forma cheia, e poderia existir, Lucas, de uma maneira muito inteligente, um aplicativo de celular. Tive na sede da Cetra, falei com os empresários, gente, um aplicativo. O cidadão vê onde é que está o ônibus, qual que é o trajeto, quantas pessoas tem dentro, quem entra passa o aplicativo, quem sai passa, e você tem uma origem, destino, de maneira clara, transparente. Não é assim que funciona. Como não é assim que funciona, cabe uma série de margens. A auditoria, que é muito bom citar, foi outro tema do questionamento ao senhor Célio Bousada. Aquela de 18 que o senhor fala. Exatamente. Fajuta, e eu repito essa adjetivo, fajuta, porque disse ele no questionamento da CPI, senhor Célio, cadê a auditoria? Não, em 2018 foi feito. A Maciel, a consultoria, no seu próprio relatório diz, nós não somos uma auditoria. Página 38, para quem tiver curiosidade. Li o trecho precisamente para o senhor Célio Bousada na CPI. O senhor está tendo ciência disso? Estou tendo agora. Isso é um absurdo. Ou seja, precisa de uma CPI para o presidente da BH Trans admitir que aquilo que foi propagandeado e alardeado como uma auditoria, não foi auditoria.
É mais ou menos o seguinte, vocês dois são empresários, estão aqui, vou usar o ônibus não, vou contratar vocês dois para fazer bolo para mim, tá? Vocês são confeiteiros. E aí vocês me dão uma conta de que esse bolo custou R$1.000 a unidade. Eu falo, uai, que isso? Aí vocês falam, não, mas é porque a caixa de ovos foi 200, uma dúzia, farinha custou 300, fermento foi mais 500. Eu falo, mas que isso, gente? Esse não é o valor. Não, mas é isso mesmo. E fica tranquilo, Gabriel, que nós estamos contratando aqui uma auditoria para dizer que esses são os valores. Aí a auditoria, bem entre aspas, pergunta para vocês quando custou, vocês dizem que esses foram os valores, eles falam, eles estão falando que foi isso que custou. Mas ninguém viu isso à época, esse fato da auditoria não ser uma auditoria? Claro que viu, este vereador aqui estava no plenário da Câmara Municipal, gritando a plenos pulmões que não era auditoria, que aquilo era uma mentira, que era algo fajuto e que era necessário a CPI. Então eu estou há 5 anos tentando falar isso para a cidade, finalmente consegui, e agora, de maneira muito clara, a gente está provando onde é que está o problema. Vereador, a gente tem uma pergunta do nosso comentarista Orion Teixeira, vamos assisti-lo. Boa noite a todos, vereador, um prazer. Tudo indica que faltou força política ao prefeito Calil para abrir a caixa preta da BH Trans. Caso contrário, a Câmara não estaria fazendo isso 5 anos depois. Por que demorou tanto? Por que é tão difícil investigar a empresa ou os seus permissionários? As empresas de ônibus são um poder paralelo e oculto na cidade? Orion, a Câmara Municipal, e agradeço a pergunta, teve uma mudança de perfil nessas eleições. Então, os 41 vereadores da última legislatura não conseguiram atingir 14 assinaturas. Nessa legislatura, nós chegamos a 20. Metade dos vereadores toparam abrir. Eu não vou ficar me questionando por que isso não aconteceu no passado, mas quero já pensar para o futuro. Tenho certeza, com tudo que eu já vi, que uma das soluções, para além de acabar com esse contrato, é acabar com a BH Trans. A BH Trans é uma empresa profundamente não afeita a mudanças. Polêmica. Não, estou dizendo aqui de modo claro que eu sou muito direto. Não vai adiantar tão somente chacoalhar de cabeça para baixo esses empresários, que são, vou repetir aqui, uma gente burra, que não entende, que não lida com ônibus, eles lidam com mobilidade. Já estão na 3ª geração familiar que lida com o mesmo negócio e acha que o mundo não se transforma. É uma gente que vive em condomínio fechado, nas bordas de Belo Horizonte, pega o seu carro e vai para o Cetra. Não usa um ônibus. Aliás, o próprio Célio Bousada não usa. Diz que usa às sextas-feiras um ônibus para ir para o trabalho. Deveriam pegar o ônibus. Deveriam, ao invés de ir só para Miami, conhecer o sistema público de Londres, de Nova York, dos países escandinavos, para compreender que a mobilidade funciona de outra forma. Então, para além da gente acabar com o contrato, eu formulei, porque além de presidente da CPI, sou presidente da Comissão Especial de Reestruturação. Apresentei um anteprojeto de lei que cria a Superintendência de Mobilidade, a BH Mobilidade. Quando a BH Trans foi criada, na década de 90, o mundo estava começando a perceber os erros que cometeu no tecido urbano. No pós-Segunda Guerra Mundial, eu acho que vale quem gosta do tema pesquisar, um senhor chamado Robert Moses, com o presidente Eisenhower, achou por bem salpicar os Estados Unidos de rodovias interestaduais, destruir bairros para construir freeways, e isso, muito por conta da ditadura militar, essa tragédia que aconteceu no Brasil, fez mal às cidades brasileiras. O exemplo claro em Belo Horizonte, Complexo da Lagoinha, que bota um bairro abaixo e começa a fazer com que a cidade se renda ao automóvel, ao diesel. Só na década de 90, muitas cidades começam a recuperar esses erros, e o Brasil um pouco atrasado, um pouco depois. A BH Trans foi ainda criada num contexto pós-redemocratização, pós-Metrobel, que era uma outra tragédia que existia aqui, e que ainda tinha uma lógica de trânsito, ou seja, de enfileirar as pessoas em carros e ônibus e fazer todo mundo perder muito tempo no dia a dia. A lógica de mobilidade é outra. A lógica de mobilidade entende que as pessoas têm que estar acessíveis, que a cidade tem que ser planejada, que não existe, isso está no meu anteprojeto, um fundo que subsidie o transporte público. E olha que eu sou um social-liberal, mas eu sei que nesse tema não dá para a gente ir adiante sem um papel decente e inteligente do Estado, do município. Então, acho que o que eu posso oferecer de solução para o prefeito Alexandre Calil, e farei isso como vereador e presidente da Comissão Especial de Reestruturação, é entregar para ele a minuta desse projeto, porque não pode partir da Câmara, é prioridade e prerrogativa do Poder Executivo, para ele assinar, a gente tramitar em 4 comissões permanentes, aprovar em primeiro e segundo turno plenário e pôr um ponto final na história terrível da BH Trans na capital mineira.
Bom, ponto final neste bloco também, mas tem muito mais assunto para a gente conversar. A entrevista coletiva faz uma breve pausa e em 2 minutos a gente volta e continua essa conversa com o vereador Gabriel Azevedo. Estamos de volta com a entrevista coletiva que hoje recebe o vereador Gabriel Azevedo, presidente da CPI da BH Trans na Câmara. E abrindo esse bloco com o Murilo Rocha. Vereador, um tema que muito se discute é a questão do modelo de financiamento do transporte público em Belo Horizonte. Hoje, a Prefeitura alega que a passagem é cara porque as empresas que financiam esse sistema, a Prefeitura não coloca dinheiro, como já foi em outras épocas, enfim. Qual o modelo o senhor defende para esse financiamento do transporte público? E a questão da tarifa zero, que alguns vereadores, colegas seus lá, acham que é possível para algumas categorias da população. Eu gosto muito do sistema que existe em Londres, inteligentíssimo, que conta sim com empresas, mas com uma participação essencial de um órgão metropolitano, por assim dizer, que unifica as divisões territoriais e oferece um modelo integrado. Não dá para pensar um avanço, ao meu ver, sem um fundo, sem um subsídio, mas não dá também para partir para um subsídio mantendo o modelo como está. A tarifa não é inteligente, não há inovação, não há integração e os empresários estão muito acostumados a espoliar a cidade. Então, isso não vai ser. Para que isso avance, é preciso que quem pense esse modelo, quem pense essa mobilidade, seja renovado. A empresa como tal, ao meu ver, está saturada, com vários problemas. 96 milhões de reais de passivo trabalhista, com gente que ganha 200% de hora extra. Nós, meros mortais, 50% e por aí. 96 milhões de reais de passivo trabalhista. Uma empresa que não oferece outras soluções para as cidades, além daquelas que nós já estamos acostumados. Então, eu acho que a gente vai inovar a partir do momento em que houvesse um fundo e essas multas todas, pagas ou não, já deveriam estar indo para eles. Eu acho que o direito de circular na cidade, poluir a cidade, não pode ser incólume. O cidadão que decide usar o carro e decide entrar em algumas partes da cidade não pode ter esse direito livremente, e falo isso com clareza aqui. A ideia de um transporte coletivo é fundamental. Não adianta imaginar que nós vamos fazer obra infinitamente para comportar os carros. O senhor está falando de algum tipo de pedágio, só para deixar claro, para quem, por exemplo, vai frequentar o centro, ou para quem vai usar... Não é exatamente um pedágio, não é isso que eu digo. O que eu digo é que o cidadão não pode achar que ele só pode usar o carro. Ele tem que ser motivado a utilizar outros tipos de transporte. Porque também é muito injusto, com a porcaria que a gente tem hoje na cidade, enfiar um pedágio na cara do cidadão. Não é isso que eu estou defendendo. A partir do momento em que a mobilidade muda, e é só depois que ela muda, você tem que incentivar as pessoas a deixar o carro de lado e a utilizar o ônibus. Pedágio agora de jeito nenhum. Ou seja, o cidadão já está ferrado, porque não tem um ônibus no horário, porque é violento, porque é sujo, eu ainda tiro ele. Não é isso. É você mudar a lógica do transporte coletivo. Com um aplicativo que mostre onde é que os ônibus estão e com quantas pessoas ele está naquele momento. Com tarifas inteligentes que façam com que a pessoa possa utilizar o transporte público e quem usa mais paga menos. Tudo isso é possível, mas para isso nós temos que encerrar o contrato e transformar a BH Trans num órgão renovado, sem cacuetes, sem tragédias trabalhistas e sem um agente que acredita que oferece um excelente trabalho para a cidade, quando na verdade é responsável pelo que eu acredito que é a nossa maior tragédia. Só nessa resposta do senhor já vi um ponto que eu gostaria de abordar, que é a questão da falta de integração metropolitana que não existe. Mas eu queria perguntar sobre a BH Trans mesmo, porque o senhor falou que imagina que em um futuro, a gente não sabe quando, a empresa deveria ser extinta. O que substituiria essa BH Trans, então? É o anteprojeto de lei que eu apresentarei muito em breve à Prefeitura, e ele cria a BH Mobilidade, a Superintendência de Mobilidade vinculada a uma secretaria, e com uma lógica completamente diferente, pode parecer só uma mudança de palavra trânsito para mobilidade, mas é compreendendo que a cidade precisa de acesso. Quem acompanha a prefeita de Paris, a Hidalgo, nota que ela criou um modelo de cidade de 15 minutos. Mobilidade não é só rua, não é só ônibus, é uma forma com que você desenha a cidade. E nós temos muitos erros do passado a corrigir. Quando se permite a criação de um bairro como Buritis, e tem muitos amigos, eleitores por lá, mas quem vive no Buritis sabe o que é o trânsito por ali. Não é porque falta rua ou porque falta linha de ônibus, é a forma como que aquilo foi desenhado. E do lado da BH Trans, inclusive. Claro, é uma das ironias daquela empresa.
Belvedere, a mesma coisa. E o que está acontecendo com a cidade é que ela espicha na região de Venda Nova, né, na Pampulha, na década de 40, depois na década de 50, 60, vai se espichar na direção da cidade industrial, ambos JK. São as duas artérias entupidas. Aí vem o MOVE, começa a resolver um pouco o que é Antônio Carlos. Eu estive em Londres, na Catapult, que foi a empresa que pensou o MOVE, e ele não foi executado como deveria em Belo Horizonte. A conexão ponto A a B, sim, mas as ligações bairro e centro, não. E por isso ele continua sendo um problema na vida de todo mundo. Nós precisamos avançar na Amazonas. Você veja que tem uma série de consórcios de ônibus que fazem o mesmo trajeto na avenida. Isso não faz o menor sentido. Lamentavelmente, a gente depende do governo federal para o metrô. Seria excelente solução. Mas parece que Brasília não se esquece que há Belo Horizonte, não se lembra que há Belo Horizonte. Parece que a nossa bancada federal despreza o fato de que a capital é a locomotiva do interior. Nós precisamos muito dos 53 deputados federais e dos 3 senadores unidos para fazer uma pressão quase que com a mesma lógica da bancada nordestina, para puxar para Minas Gerais os recursos. É triste, da última vez, que coisa triste a última vez, né? Anúncio, não, vai vir um recurso e nada. Em 24 horas foi desmentido. Eu, deputado federal, o que não planejo ser no próximo pleito, vou cumprir 4 anos de vereador, como eu prometi, mas se fosse, eu travava esse plenário da Câmara até vir dinheiro para o metrô. São 53 deputados, é 10%. Cadê essas pessoas brigando? Então, assim, tem que ter metrô, mas enquanto não tem, a prefeitura tem que atuar. Então, o MOVE Amazonas é um caminho que tem que acontecer. Redes de VLT, existe uma arquiteta urbanista chamada Ada Pena, que apresenta um processo de solução para a cidade com VLT que é brilhante. E se você olha o desenvolvimento urbano da cidade, nós estamos sendo sugados por Nova Lima, também um erro terrível metropolitano, né? Aquilo ali é uma falta de planejamento. O maior prédio de Minas Gerais foi construído numa rotatória, né? Com uma via que liga Belo Horizonte com 2 faixas, ou seja, meus colegas vereadores de Nova Lima não estão pensando de maneira metropolitana. E se a gente não agir rápido no planejamento da cidade, fui contra o plano diretor, inclusive por isso, apesar de concordar 90% com ele, coisas muito positivas, a ideia de centralidades, de evitar a construção no centro e a concentração na cidade, por exemplo, em áreas como Barro Preto. Barro Preto é uma área de Belo Horizonte que tem um potencial de desenvolvimento enorme. Está tudo ali. Os mesmos quadradinhos e quarteirões de Orão Reis estão lá com galpões baixíssimos. Aí você não tem ali como área de verticalização e vai verticalizar na borda de Belo Horizonte e Nova Lima. Ali tem metrô, ali tem a Cristiano Machado, tem tudo. O planejamento da cidade, sobretudo pós-pandemia, tem que valorizar esse tipo de concentração, porque se você espalha a cidade, você tem trânsito. Então tem muita coisa, é um assunto que rende, mas essas são ideias principais. Rende, tem muito assunto. E tem mais uma pergunta do Orion Teixeira também. Vamos a ela. A Prefeitura de Belo Horizonte adotou várias medidas de restrição para combater a pandemia, isolamento social, fechamento do comércio, entre outros, mas permite que as pessoas circulem em ônibus superlotados, expostas ao risco. Por quê? A Prefeitura ignora o problema ou as empresas de ônibus ignoram a Prefeitura e suas medidas de restrição? Todo o seu poder de síntese agora, vereador. Há um contrato que não é cumprido, Orion, multa-se, não se paga e, infelizmente, o cidadão pode se contaminar mais num ônibus que não está respeitando as regras sanitárias. Murilo. Vereador, sair um pouco da mobilidade, falar um pouco de política e, inclusive, da situação do senhor, que recentemente foi expulso do Partido Patriotas, que o senhor fazia parte, o senhor se filiou ao partido para poder concorrer, já anunciou isso, o senhor defende um modelo que possa ser candidato sem estar afiliado a um partido. Eu queria saber um pouco dessa situação. Por que o senhor foi expulso? O senhor contasse aqui para o nosso público por que dessa expulsão e qual que é o futuro político do senhor. O senhor vai se filiar a um outro partido ou não? Vai esperar a próxima eleição para, por caso essa legislação continue da forma como está, para se filiar a um outro partido? Bom, eu peguei a notícia de jornal da minha expulsão e já emoldurei. Coloquei na parede da minha biblioteca porque eu considero realmente um grande mérito ser expulso de um partido por falar mal do atual presidente da República. O Brasil, e para quem gosta de história, sabe, viveu algumas fases que envergonham qualquer um que defendeu. Imagina alguém hoje que foi integralista, ou que defendeu o Estado Novo, ou que fez parte da ditadura, ou que votou no Collor. Essas pessoas geralmente somem da história ou passam muita vergonha. Quem hoje defende o que está acontecendo no Brasil e acha que esse modelo é motivo de orgulho, daqui uma década, 2, revisitando as páginas do que nós estamos vivendo hoje,
vai ter muita vergonha do que está fazendo. Nós estamos vivendo um dos piores momentos da história política brasileira. Em 2016, eu fui candidato pelo PHS, assumi um compromisso de independência, o PHS foi incorporado pelo Podemos, eu fiquei sem partido. Em 2020, como já não havia o partido pelo qual fui eleito, eu busquei o Partido Patriota e esse partido contou também com um compromisso de independência da minha parte. Quer dizer que eu estaria ali, mas não seria um militante, não estaria de acordo com o estatuto. E fiz uma condicionante. Caso algum membro da família Bolsonaro aqui se filie, saibam que não é um lugar que eu quero estar. Isso aconteceu há alguns dias e o presidente do partido cumpriu o que havia sido combinado. Eu fui expulso da legenda, porque não é segredo para ninguém que eu discordo frontalmente do presidente da República, discordo frontalmente das suas posições e sou um daqueles milhões de brasileiros que acha que o Brasil não deveria ficar entre duas escolhas apenas. Eu acho que o melhor caminho para o Brasil seria criar uma terceira via, uma outra opção, que não precisasse voltar ao passado do presidente Lula e não precisasse permanecer nesse momento trágico com o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que não sou o único. Somos, inclusive, a maioria, mas, infelizmente, estamos espremidos entre extremos estridentes e que eu não gostaria de contar. Vereador, segundos finais aqui do nosso programa, mas voltando à CPI, o senhor se diz independente com relação ao governo Alexandre Calil. Essa CPI vai ter potencial de chamuscar essa gestão Calil? Eu acho que... É a intenção, inclusive? A minha intenção é melhorar a mobilidade da cidade, punir os culpados pela situação em que a gente se encontra. Se o prefeito decidir auxiliar, realmente colaborando com a extinção da BH Trans, colaborando com a finalização do contrato, eu acho que ele não tem por que se preocupar com a CPI. Mas toda aquela pessoa que achar que pode manter as coisas como estão, ele incluído, vão entender que a população saberá que essa cidade não está parada no trânsito e sofrendo como está por não ter culpados. Então, acho que é uma decisão que ele vai ter que tomar. E eu, como independente, como alguém que está na Câmara defendendo os interesses da cidade, acho que ele deveria se posicionar ao nosso lado, ajudar a acabar com o contrato e fechar as portas da BH Trans. Assim, mais do que abrir a caixa preta, como ele prometeu na campanha, ele vai poder destruí-la, o que eu acho muito positivo. Previsão de conclusão, setembro dos trabalhos. Vamos ver, eu tenho muito depoimento ainda para colher. Bom, e até lá vai ter muito assunto para a gente ir acompanhando no noticiário, portanto. O Entrevista Coletiva fica por aqui. Agradeço a presença do vereador Gabriel Azevedo, presidente da CPI da BH Trans. Muito obrigado pela presença. Até uma próxima. Eu que agradeço. O papel da imprensa tem sido fundamental na cobertura da CPI e nos tempos duros que a gente vive. É sempre bom louvar o jornalismo e o papel de vocês, profissionais, ao fazer a informação chegar à sociedade. E o Murilo Rocha, obrigado. Boa noite. Tchau para você, uma boa noite.